Bem, nós já vimos que nós podemos representar um sistema, né, utilizando o espaço de estados, né, a forma matricial, a forma vetorial. Mas como eu falei para vocês, né, não existe uma forma única de se representar um sistema nesta base matricial ou na base vetorial. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas bases que um sistema pode ser representado, né? O sistema ele pode ser representado, na verdade, em mais de uma base. E quando é que eu vou escolher uma base ou outra? Depende muito. Às vezes uma base facilita algum tipo de análise mais específico, tá? E às vezes algumas metodologias também são desenvolvidas em cima de uma base. E às vezes ajuda a você ter uma percepção de algumas características do sistema. Mas vou primeiro apresentar as bases para vocês, tá ok? Então olhem só. O nosso sistema, nós sabemos que ele pode ser representado através de uma função de transferência. A nossa função de transferência aqui vai ser representada da seguinte maneira, olha. S elevado a n, notem que o coeficiente de S elevado a n é igual a 1. Ou seja, o coeficiente em que eu tenho a minha variável lá com maior valor de expoente, vale 1. Depois eu vou ter, né, A1 de S elevado a n menos 1, A2 de S elevado a n menos 2, até chegar em AN menos 1 multiplicado por S, até a minha constante AN. Isso aqui eu estou falando da minha equação características, né? A equação que detém aqui os polos do meu sistema. E em relação aos zeros, né? O numerador do meu sistema. Bem, eu terei lá um coeficiente que eu vou chamar de B0, que vai estar multiplicado por S elevado a N. Notem que este S elevado a N, ó, o valor aqui, né, do expoente, é o mesmo valor do maior expoente que eu tenho aqui no meu denominador. Lógico que nem sempre eu tenho um numerador com o mesmo valor de expoente do denominador. Nem sempre eu tenho o mesmo grau do polinômio do meu numerador igual ao polinômio do denominador. Na verdade, na maioria das vezes, ele é sempre menor, nos exemplos que nós iremos trabalhar. Existem alguns casos específicos que o numerador possui, né, o polinômio do numerador possui o mesmo valor de expoente, né, o valor máximo de expoente, considerando o valor do maior, né, expoente do meu denominador, tá? Mas são algumas coisas aqui que nós vamos levar em consideração. Na maioria das vezes, só para frisar, né, e reforçar, o grau do numerador vai ser menor do que o grau do denominador. Mas se nós tivéssemos, nós pegaríamos lá o B0, que seria relacionado ao coeficiente, né, da minha variável com maior valor de expoente, depois o B1 multiplicado por S elevado a n menos 1, Bn menos 1 multiplicado por S e Bn, ok? Essa é a relação. Aí vocês podem perguntar, ok Edson, mas e se o meu numerador não tiver aquela variável com o mesmo valor de expoente, né, do meu denominador, ou com o maior valor de expoente que corresponde ao mesmo valor do maior expoente, né, do maior valor do expoente do denominador? Se você não tiver, esse coeficiente é zero, ok? É simples. Então aqui é só uma forma de representar. Mas Edson, por que então nós iremos representar dessa maneira? Porque vai facilitar a representação em uma base específica do meu sistema em espaços de estados, ok? Então essa daqui é a minha representação. A primeira forma que eu vou mostrar para vocês aqui como base de representação é a forma canônica controlável. Lá para frente a gente vai ver que essa palavra, né, canônica controlável, né, um sistema controlável, possui algumas características, mas lá na frente nós veremos com mais detalhes. Esta base aqui de representação, eu vou já passar para vocês numa receita de bolo. Como que é representar o meu sistema nesta base, tá ok? Então é o seguinte, olha, notem que aqui eu tenho a minha matriz de estados, aqui eu tenho, né, que é a matriz A, aqui eu tenho a minha matriz B, que é a matriz de entrada, aqui eu tenho a minha matriz C, que é a matriz de saída, e aqui, ó, B0, eu tenho a minha matriz, que vai ser representada, né, por uma matriz, ou neste caso, se, como aqui é só o B0 aqui, que é um coeficiente, vai ser um escalar, tá ok? Eu tenho ali referente à minha matriz de transmissão direta, tá ok? Então vamos lá, vamos começar pela matriz de estados. Essa minha matriz, ela vai ser composta da seguinte maneira, olha. O primeiro elemento é nulo, depois ele tem valor unitário e o restante vai ser zero. Notem que a partir daqui vai formar uma diagonal de valor unitário.
e todos os outros elementos dessa matriz será igual a zero, ok? Lógico que isso significa que se eu estou começando daqui, a partir da segunda coluna, com uma diagonal de elemento unitário, esta diagonal ela vai terminar com o último elemento unitário na penúltima linha da minha matriz A, tá? Da minha matriz de estados. Por quê? Porque a última linha ela vai ser composta pelos coeficientes da minha equação característica, tá, ok? E aí eu começo com os coeficientes, né, de menor valor relacionado ao expoente. Ou seja, todos eles serão negativos. Eu vou começar com um coeficiente linear, depois eu vou utilizar o coeficiente, né, que está relacionado a S, depois com o coeficiente relacionado a S ao quadrado, depois com o coeficiente relacionado a S ao cubo e assim por diante, tá, ok? Notem que aqui ele vai preencher com os coeficientes até o último coeficiente, né, relacionado à minha equação característica. Quando eu falo último coeficiente, estou falando o quê? De trás para frente, tá, ok? Olha só, coeficiente linear, coeficiente, né, vinculado a S, coeficiente vinculado a S ao quadrado e assim por diante. Notem que na última linha não entra, pessoal, o coeficiente de S elevado a N, ok? Não vai entrar. Então, ó, menos AN menos 1, menos AN menos 2, até menos A1, tá? O coeficiente de S elevado a N era o A0, não entra aqui, ó, ok? Então, montei a minha matriz A. A minha matriz B, na forma canônica controlável, nesta base, a minha matriz B, que é a matriz de entrada, ela vai ter todas as linhas nulas, exceto a última linha que terá valor unitário, ok? Ah, Edson, é sempre assim? Sim, é sempre assim, porque é uma receita de bolo que eu estou passando para vocês de como representar o sistema de vocês nesta base, na canônica controlável, ok? Então já montaria a minha matriz A e já saberia como montar a minha matriz B. E a minha matriz C, Edson, que é a minha matriz de saída? Bem, deixa eu fazer aqui uma observação para vocês. Quando eu estiver trabalhando na forma canônica controlável aqui, né, na maioria das vezes nós vamos estar trabalhando com um sistema de uma única entrada e múltiplas saídas, tá? Porém, né, nós costumamos fazer esta representação na maioria das vezes somente pegando a primeira variável. Mas Edson, não posso pegar a segunda variável também, né? Ao invés de só pegar o y1, não posso pegar o y2? Pode. Mas o que você tem que ter em mente? Se a minha matriz C só tem uma linha, significa que eu só tenho correspondente, né, uma função de transferência para representar esse sistema. Se a minha matriz C for representada por duas linhas, necessariamente eu tenho que ter duas funções de transferências para representar esse sistema. Até porque cada função de transferência representa o quê? A saída sobre a entrada. Se eu tenho duas saídas, duas variáveis de saída, né, eu vou precisar de duas funções de transferências, tá, ok? Mas Edson, como que eu posso calcular? Já existe uma equaçãozinha. Como que é esta equação? Olha, Bn menos AnB0 é o primeiro elemento da minha matriz C. Depois, Bn menos 1 menos An menos 1B0. Notem que, como eu falei com vocês, né, que na maioria das vezes este B0 aqui é igual a zero, né, e o AN, que é esta constante aqui, ó, está multiplicada por B0, então na maioria das vezes vai cancelar isso daqui, ó. Vai ficar Bn menos 0, Bn menos 1 menos 0, Bn menos 2 menos 0. E acaba que eu coloco aqui, na verdade, vai simplificar de tal maneira que eu vou colocar os coeficientes do polinômio do meu numerador de trás para frente, ó. Bn, Bn menos 1, Bn menos 2, Bn menos 3 e assim por diante. Ok? Então eu consigo calcular aqui a linha referente àquela saída. Aí você vai perguntar, Edson, e se eu tivesse duas funções de transferências? Como que eu calcularia? Bem, você calcula a primeira linha com uma função de transferência, né, relacionando o numerador de uma função de transferência, e a segunda linha você vai pegar a segunda função de transferência e preencher, né, com o polinômio do numerador dessa segunda função de transferência. Então aqui
né, eu posso ter até um número de linhas, né, igual à quantidade de variáveis de estados. Mas, consequentemente, eu teria que ter o mesmo número de funções de transferências, ok? Então não é difícil, é fácil de montar. Edson, ainda estou com dúvida. Beleza, vamos para um exemplo. Tenho aqui a minha função de transferência, olha. G de S é igual a 4 sobre S ao quadrado, 3S mais 5. Eu perguntaria para vocês, quanto que vale o B0 aqui? O B0 seria o coeficiente de S ao quadrado no numerador. Vale 0, porque eu não tenho S ao quadrado. Então cai naquela simplificação que eu falei para vocês. Então como que vai ficar aqui? Vamos montar primeiro a matriz A. A matriz A eu terei então que começar com menos 5, menos 3. Ok? Ó. Menos 5, menos 3, porque isso daqui é menos a n menos 1. Menos 5, menos 3. A primeira linha, eu sei que o primeiro elemento é nulo, o segundo elemento é 1 e faria ali uma diagonal. Mas como eu só tenho duas linhas, né, ele para na penúltima. É a primeira linha e penúltima ao mesmo tempo. Ok? Então montei a minha matriz A. A minha matriz B, todas as linhas são nulas, exceto a última, que tem valor unitário. Nulo, valor unitário. Ok. Edson, agora eu tenho que montar então a minha matriz C. Beleza, a minha matriz C é como B0. É 0, B0 é o coeficiente de S ao quadrado do numerador. Eu não tenho, então ele vale 0. Então como que vai ficar? Qual é o coeficiente Bn? Bn é o coeficiente linear. Vale 4, está aqui, ó. Aqui entraria o coeficiente Bn, né, de n menos 1. Ou seja, qual seria o coeficiente de S do meu numerador? É 0. Eu também não tenho o coeficiente de 0. Então, já montei a minha matriz C, ok? E a minha matriz D, que é a matriz de transmissão direta, né? Neste caso aqui, como minha matriz C só tem uma linha, a matriz D também vai ser composta só com uma linha, que é o B0. O B0 é o coeficiente de S ao quadrado do numerador. Eu tenho S ao quadrado? Não tenho. Então, vale quanto? Vale 0. Significa que a minha matriz de transmissão direta vale 0. Olha, acabei de montar, né, na base canônica controlável, a representação desta função de transferência. Ok? Fácil, não é difícil, né? Mas e se eu tivesse agora duas funções de transferências, o que mudaria? Bem, se eu tenho duas funções de transferências para o mesmo sistema, com toda certeza a equação característica é igual, tá ok? Tanto para a primeira função de transferência quanto para a segunda. E isso, lógico, se eu só tiver uma entrada, tá? Que é uma restrição que nós temos aqui. Então, notem que a equação característica, ela é igual. Significa que a minha matriz, né, de estado A continua sendo montada da mesma maneira, olha. Menos 5 e menos 3. A minha matriz B continua da mesma maneira. A minha matriz, né, que eu tenho aqui, é de transmissão direta. Como eu agora tenho na matriz C duas linhas, ela também terá que ter duas linhas, tá? Como eu não tenho, né, nenhum S ao quadrado nem na primeira nem na segunda, então vai ser 0 e 0, ok? Vamos agora para a matriz C, que talvez é o que desse um pouquinho mais de dúvidas. Na minha matriz C eu vou pegar a primeira função de transferência, tá? Eu tenho o Bn, que é 4, linear, está aqui. O Bn menos 1 é o coeficiente de S. Eu tenho? Não. Então vale 0, ok? Na minha segunda função de transferência, quanto que vale o Bn? Vale 2. Quanto que vale o coeficiente, né, que está aqui multiplicado por S? Vale 1. Então está aqui, ó, vale 1. Montei a representação do meu sistema em espaços de estados, na forma canônica, destas duas funções de transferências. Lembrando para vocês que é do mesmo sistema. Então, digamos assim, vamos supor que tivesse uma relação. Uma seria a posição e a outra velocidade, algo desse tipo relacionado ao mesmo sistema aqui. Só um exemplo, tá ok? Então, eu pude representar o meu sistema na forma canônica controlável, ok? Existem outras bases de representação? Existem sim, vou mostrar para vocês, olha. Sim, temos a canônica observável, que é uma outra base que eu posso representar o mesmo sistema. E aqui eu vou passar para vocês de uma maneira simples que existe uma correlação com a canônica controlável. Notem só aqui, nós já aprendemos lá como calcular a matriz A, a matriz B e a matriz C na canônica controlável.
Na canônica observável, você pode calcular as três matrizes da mesma maneira, sendo que nós vamos inverter na hora de representar. A minha matriz A vai ser a matriz transposta da matriz A que eu calculei na canônica controlável. A minha matriz B, aqui na canônica observável, é a matriz C que eu calculei anteriormente, transposta. E a matriz C, na base canônica observável, é a matriz B transposta. Notem que lá a matriz B, todas as linhas eram nulas, exceto a última linha. Lá a matriz B na canônica controlável era uma matriz coluna. Aqui ela vai virar uma matriz linha, em que o último elemento vai ter o valor unitário. O restante serão valores nulos, tá ok? Então, com esta relação aqui, eu consigo, né, pegar aquele mesmo sistema e fazer a minha representação. Olha como que ficou aqui, ó. A minha matriz A, ó, transposta, da mesma maneira que eu calculei para a canônica controlável, agora na canônica observável, a matriz A ela é transposta. Notem que a minha matriz B aqui, ela é a antiga matriz C transposta. E aqui é a antiga matriz B transposta. Então existe uma facilidade, existe na verdade uma correlação entre a representação na base canônica controlável e canônica observável, que nós chamamos de dualidade, mas que eu vou falar um pouco mais dessa dualidade um pouquinho mais para frente, tá ok? Mais uma base que nós podemos representar aí, ó, a forma canônica diagonal. Bem, na forma canônica diagonal, né, eu utilizo para deixar em evidência os polos do meu sistema. Notem que aqui eu peguei a minha função de transferência e a representei através de frações parciais. E aí eu tenho aqui, né, B0, que é um coeficiente, né, mais C1 de S menos o polo 1, mais C2 sobre S menos o polo 2, né, mais Cn sobre S menos o polo n. Como que vai ficar a minha representação agora nesta base aqui, ó, na forma canônica diagonal? A minha matriz A, ela vai receber os polos do meu sistema na diagonal principal, ok? P1, P2, P3 até Pn. Notem que aqui eu tenho ainda uma observação. Esses polos são distintos, eu não tenho polos iguais, tá ok? Então tenho aqui, ó, P1, P2, P3, P4 até Pn, a minha matriz A. A minha matriz B, que é a minha matriz de entrada, ela é toda unitária, é uma matriz coluna toda unitária, tá? Receita de bolo. E como que vai ser a minha matriz C? Serão, né, os coeficientes, né, dos numeradores das minhas frações parciais. Só lembrando para vocês, olha aqui as minhas frações parciais. C1, C2, C3, Cn. O B0 é o coeficiente da minha matriz D, matriz de transmissão direta, ok? Ah, Edson, quando é que eu vou utilizar uma e não outra? Nós veremos que existem sim algumas situações que a resolução de um exercício se torna mais fácil, né? Até em algumas compreensões. Aqui eu poderia dizer para vocês que eu estaria visualizando direto os polos do meu sistema. E se eu sei quais são os polos do meu sistema, no meu projeto, provavelmente eu terei que evitar esses polos, né, de alguma maneira para que eu não venha a ter problemas. Edson, o que isso significa? Tá, imagine só que um engenheiro civil projetou uma ponte. Aí foi lá e modelou esta ponte, né, o modelo dele, para fazer algumas simulações em relação ao comportamento em relação ao vento, ao estímulo de vento no local, né? Como que o sistema dele vai se comportar com o vento daquele local. Gente, se ele sabe que o vento em uma certa localidade pode chegar a uma determinada frequência, ele tem que evitar que os polos que ele possui, né, que o projeto dele possui, tenha aquela mesma frequência. Ou seja, a frequência do polo tem que ser diferente da frequência do vento da região. Por quê? O que acontece quando eu entro com o valor de uma função de transferência, né, que é o mesmo valor do meu polo? Eu levo o meu sistema para a instabilidade. A ponte iria cair se o vento tivesse a mesma frequência que um desses polos. Ah, Edson, mas o que esses polos representam então nessa ponte? Olha, não sou da área de engenharia civil, mas provavelmente vai ter influência com o tamanho do vão, com o tipo de viga que ele utiliza, o tipo de amortecimento que ela está sujeita, né, o sistema de amortecimento que essa ponte pode ter. Então, esta modelagem desse sistema mecânico, né,
do vão dessa ponte, cara, vai ter que remodelar no projeto para nunca a frequência do vento daquela região ter, né, chegar no mesmo valor que os polos que representa ali a resposta do sistema dele, que neste caso é a ponte, tá ok? Porque senão iria entrar em ressonância. O que acontece? As oscilações vão ficando cada vez maiores até que chega um momento que seu sistema, né, o que nós queremos dizer quando ele vai para a instabilidade, que na verdade a ponte iria cair, ok? Mas é uma maneira de se representar. Ah, Edson, aqui em controle e automação nós iremos utilizar essa representação? Cara, às vezes é difícil. Nós costumamos utilizar mais, né, a canônica controlável e a canônica observável. Mas só mostrando para vocês que eu posso representar em diversas bases. Pode ser que vocês tenham um conjunto de problema, né, específico que venha demandar representar em uma outra base, tá ok? É porque eu não tenho esta informação específica para vocês. É mais uma questão de carência de informação, tá ok? Então vamos lá. Como que eu faço a representação na forma canônica diagonal? Essa é a minha função de transferência, 7s mais 10 sobre s ao quadrado mais 3s mais 2. Eu fui peguei essa função de transferência e separei em frações parciais. Ficou 3 sobre s mais 1 mais 4 sobre s mais 2. Beleza, Edson. Como que vai ficar a minha matriz, né, de estados, né? Vai ficar aqui, ó, quais são os meus polos? Menos 1 e menos 2, ó, menos 1 e menos 2. Se eu tenho menos 1 e menos 2, então esse cara aqui é o C1 e esse cara é o C2, ó, C1 e C2. E como que fica a minha matriz B? Ela é toda unitária, como nós vimos aqui, ó, anteriormente, na nossa receita de bolo. O B0 seria se eu tivesse aqui um coeficiente, né, sozinho, né? Uma constante mais essas frações parciais. Eu tenho essa constante? Não, então é 0 mais isso. Então, ó, a minha matriz de transmissão direta vale 0, ok? Edson, você falou que eu vou utilizar aquela forma, né, de representação na canônica diagonal quando eu não tiver, né, não tiver polos iguais, né? Todos os polos devem ser distintos. E se eu tiver polos iguais? Bem, se você tiver polos iguais, você não vai poder representar daquela maneira. Aí você terá que representar na forma canônica de Jordan, ok? Notem que aqui, ó, ele vai juntando os polos iguais que ele possui, ó, B0 mais C1 sobre S mais P1 elevado ao cubo, é como se ele tivesse ali 3 polos no mesmo lugar. Mais C2, S, né, mais P1 aqui ao quadrado, mais S mais P1. Notem, ó, P1, P1 e P1. São 3 polos no mesmo lugar. Depois eu teria aqui, né, como ele repetiu P1, P1 e P1, né, o quarto polo ele chamou de P4, P5, P6 até Pn. Como que ele vai representar? Vai representar a diagonal com todos os seus polos, né? Menos P1, menos P1, menos P1, porque ele lá, neste exemplo, né, são 3 polos no mesmo lugar. Depois vem o polo P4, P5, P6, P7 e assim por diante, tá? E como que fica? A matriz B, ela vai ser nula, né, em relação aos polos iguais. Só em relação ao último polo, né, desses iguais, é que vai ter um valor unitário, tá? E os polos diferentes, todos eles, referente à matriz B, vão receber valores unitários, tá ok? Então, resumindo para vocês, minha matriz B, se eu tenho polos iguais, só vai receber 0, né? Os polos iguais menos o último, digamos assim. Se eu tenho 3 polos iguais, 2 coeficientes desse relacionado a B vão ser 0, nulos, valores nulos, né? Só um deles que vai receber o valor igual a 1. Okay? Então, dessa maneira, eu represento a minha matriz B e a minha matriz C continua sendo da mesma maneira, né? C1, C2, C3 até Cn, e o B0 continua sendo, né, o coeficiente, né, a minha constante lá, quando eu faço a expansão em frações parciais, continua sendo relacionado, né, à minha matriz de transmissão direta, que é o B0, ok? Então, eu não cheguei a fazer isso daqui porque é um exemplo que vocês conseguem já correlacionar, ok? E aqui eu peguei um exemplo agora para a gente mostrar o mesmo sistema sendo representado em diversas bases. Olha só, eu tenho esse aqui, ó, S mais 3 sobre S ao quadrado mais 3S mais 2. Posso representar na forma canônica controlável? Posso. É simples. Como? Olha, menos 2 menos 3, meu coeficiente é o menos 2 menos 3. Se é na forma canônica controlável,
somente a última linha de B que não é nulo, né? Que vale 1. Então, ó, 0 e 1. E aqui como que fica? Se o meu B0 aqui é 0, quem é o B0? Seria o coeficiente de S ao quadrado no numerador. Eu não tenho. Então vai ficar o quê? 3 e 1, ó. 3 e 1. Coeficiente aqui, ó, linear, e o coeficiente de S. Representei este sistema aqui na forma canônica controlável. Como que ficaria essa representação na canônica observável? É simples. Basta inverter aqui, ó. Essa matriz transposta B vira C e a matriz C transposta vira B. Então vai virar o que aqui? 3 e 1 e aqui vai virar 1 e 0. Ok? Ó. 3 e 1, 1 e 0. É a representação na forma canônica observável. Deixa eu fazer uma observação aqui que faltou lá atrás, né? A minha matriz A, ela também é transposta. Tá? Ó, a matriz A transposta, a matriz C transposta e a matriz B transposta, tá ok? Edson, como que fica então na forma canônica diagonal? Eu teria que pegar aqui, né, ver quais são os polos do meu sistema, e aí eu vou pegar os polos e colocar aqui, ó, menos 1 e menos 2, tá ok? Notem aqui que a matriz, essa matriz aqui é 1 e 1, já é a nossa receita de bolo. E aí eu teria que fazer o que aqui, né? Fazer o cálculo para colocar na forma canônica, diagonal. Como que eu faço isso, Edson? Eu teria que separar em frações parciais, pegar os coeficientes C1 e C2 e preencher aqui, ó, C1 e C2. Neste caso aqui, eu já sei que vale 2 e menos 1, ok? Ah, Edson, fala para mim qual então seriam as frações parciais referentes a esse carinha aqui. Seria o seguinte, ó, 2 sobre S mais 1, e depois eu teria menos 1 sobre S mais 2. Seriam as frações parciais correspondentes a esta função de transferência, ok? Então aqui é mais uma teoria que nós iremos precisar. Então já estou passando para vocês que o mesmo sistema pode ser representado de formas distintas em espaços de estados, tá ok? Não existe uma única forma de se representar um sistema, mesmo que seja o mesmo sistema. E olha que coisa interessante. Qual é a função de transferência que representa esse sistema na forma canônica controlável, canônica observável, canônica diagonal? Gente, a função de transferência que descreve o sistema é a mesma função de transferência, independente da base. Até porque, se é o mesmo sistema, não tem o porquê mudar. Ok? Então nós ficamos com este exemplo aqui.